Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre modernismo em Portugal, orfismo. Vamos começar falando do contexto português nesses primeiros momentos do século XX. Há uma grande instabilidade política aqui. Portugal ainda se encontra no momento da monarquia. O rei de Portugal é assassinado, para vocês terem uma ideia do tamanho da crise. Outro toma o lugar. A burguesia fica incomodada, né, com a presença de mais um rei, mais um período de monarquia e se instala uma primeira república. Uma primeira república muito frágil que passa por esse momento aqui, muito complicado, no mundo inteiro. Acontece entre 1910 e 1926 a Primeira Guerra Mundial. Além das divergências internas e ideológicas que havia no próprio contexto português. Isso gerou um palco bastante favorável para que ascendesse uma ditadura fascista. Aliás, vale lembrar que caso semelhante aconteceu no Brasil e em outros lugares do mundo. Como foi desastrosa a Primeira Guerra Mundial para diversas nações. Nós temos aí então, a partir da década de 30, a tomada do poder por Salazar, iniciando aí um período bastante longo e bastante complexo politicamente para a vida, né, dessa nação portuguesa. Nós vamos ver então esses elementos complexos da sociedade, da política portuguesa representados na arte. Os artistas empolgados com as propostas das vanguardas, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, se unem na perspectiva de discutir a respeito dessa nova perspectiva de se enxergar o mundo. Porque o mundo antigo resultou numa grande guerra, resultou em uma anulação do ser, da alma, do indivíduo. Então os artistas, a partir de 1910, 1915, vão começar a recuperar esses elementos perdidos, posicionando o ser humano no seu lugar devido, no seu lugar do mundo, no seu lugar de existência. Um dos grandes idealizadores dessa geração Orfeu é um poeta muito conhecido entre nós brasileiros e no mundo inteiro, chamado Fernando Pessoa. Ele se juntou junto com um brasileiro, Ronald de Carvalho, para pensar como é que poderia ser esse novo movimento da arte. Juntaram-se vários artistas com uma proposta em comum e lançaram uma revista, a revista Orfeu, em 1915. 1915, que é o marco inicial do modernismo português por conta desse evento, desse processo do lançamento da revista. Essa revista durou muito pouco tempo. Durou só 2 edições, porque um dos seus fundadores, que foi Mário de Sá Carneiro, cometeu suicídio. E Fernando Pessoa não continuou a revista. Mas os desdobramentos dos artistas que fizeram parte desse momento continuou ao longo das próximas décadas. Então, nós temos a revista Orfeu, que tinha como prioridade escandalizar a sociedade burguesa, escandalizar o burguês. Essa sociedade que não se preocupava nem um pouco com o passado, não se preocupava nem um pouco com o presente em si, somente com os próprios anseios, se manter na condução econômica e consumir materialismo e manter as pessoas, né, que trabalhavam em fábricas, por exemplo, em condições ali análogas à escravidão e etc. Orfeu faz referência a uma figura mitológica. Orfeu teve que literalmente adentrar o Hades para reencontrar a sua amada morta, Eurídice. E ele enfrentou todos os perigos do Hades com a sua música, com a sua poesia. Então o nome que essa revista carrega é bastante importante. Vamos enfrentar os monstros do século XX com o nosso poder, com a nossa potência, que é a arte da poesia, a arte da prosa, a arte da literatura.
literatura. Podemos citar alguns autores importantes para esse período que representam bastante o que significou a geração Orfeu. Podemos começar com Almada Negreiros, que é um grande defensor das vanguardas, um grande difusor dessas ideias novas. Ele se espraiou, se espalhou por diversas propostas artísticas. Ele foi pintor, foi músico, foi escritor, escreveu poesia, escreveu prosa, teatro. Então, ele percorreu aí por todos os caminhos da arte a fim de difundir a proposta do orfismo. Era um escritor bastante nacionalista, né? Então tem essa questão de valorizar o nacional, até por conta do problema sério político que Portugal passava. Completamente anti-acadêmico, porque o povo deveria entender a arte. Então a linguagem dele é bastante simples, e ao defender as vanguardas, na sua literatura podemos ver que há uma total liberdade das amarras da sociedade, dessa sociedade burguesa que vive de aparências. Então há uma libertinagem, né, do corpo, da alma, nos personagens dos seus livros e também nos seus pensamentos sobre o tempo em que ele vive. Um artista bastante interessante, que vai meio que na contramão do que propunha Almada Negreiros, é Mário de Sá Carneiro, que era um dos fundadores da revista, mas que tinha uma proposta diferente. Era um artista egocêntrico, um artista que se voltava para si mesmo. Isso é bastante compreensível, uma vez que ao longo de tantos anos, né, desde o século XIX, essa individualidade vem sendo negada ao ser humano. Então, essa questão vai ser aflorada com bastante intensidade por Mário de Sá Carneiro. Só que é uma liberdade do eu, só que triste. Por quê? Não há uma identidade. Por isso que essa busca, né? Essa busca pelas referências do passado, e vamos ver essa perspectiva de perda. Essa perspectiva tanto de perda de algo que não se tem mais, como perda de se perder mesmo dentro de si. Vamos ver essa expressão aqui do labirinto do eu. Há um poema muito famoso do Sá Carneiro que se chama Dispersão, em que ele fala: perdi-me dentro de mim. Perdi-me dentro de mim. Ele começa já falando a respeito dessa perspectiva. Perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto. Não podemos deixar de mencionar uma das mais expressivas poetisas desse momento, que é Flor Bela Espanca, que ao passo de Mário Sá Carneiro, também vai falar das mazelas, dos sofrimentos do eu, falando principalmente de amor. Era uma mulher infeliz, se casou várias vezes, uma sociedade patriarcal como era, né, e como é ainda hoje o mundo, ela não teve felicidade no casamento. E nós vamos ver na sua poesia bastante carregada dessa sentimentalidade triste a respeito desse encontro com a alma gêmea que não deu certo. E ela possui um apuro formal, ela escreve sonetos. Há um asterisco no nome de Flor Bela Espanca. Alguns estudiosos não a consideram como integrante desse momento, mas de fato ela é. Ela só não abarca todas as características propostas, né, pela geração Orfeu. Mas ela carrega essa perspectiva de valorizar o egocentrismo negado ao ser humano durante tanto tempo, por conta das questões sociais que envolviam esse início de século. Os poemas da Flor Bela carregados de sentimento, né, possuem versos, por exemplo, como "Sou a alma que alguém talvez sonhou". Olha só, então é um egocentrismo fragmentado, ela é talvez alguém no mundo. Então há essa questão aí de nem se encontrar e nem se
se localizar no mundo físico, no mundo concreto, por conta do sofrimento que era causado pela perspectiva social e também pela perspectiva pessoal que ela viveu bastante intensamente. E essa aula foi sobre modernismo em Portugal, orfismo, que foi esse primeiro momento da geração Orfeu. Falamos um pouco sobre as características do tempo, assim como citamos os principais autores, Mário de Sá Carneiro, Flor Bela Espanca e o grande difusor desse momento, Almada Negreiros. É isso, muito obrigado, valeu, falou e até mais.